Salve, turma boa! Semana de 26 de julho a 2 de agosto de 2023. A gente tem assim, né, tem algumas marcas no noticiário, né? Semana passada foi muito a história da estreia da Barbie e do Oppenheimer, né, que eu falei dos filmes, das polêmicas geradas, da delação premiada do Elcio de Queiroz, né? E essa semana a tragédia, que eu chamo de tragédia, porque essa violência descabida lá na Baixada Santista, e também neste exato momento que eu estou gravando, vocês sabem que eu gravo toda quarta-feira, por volta das 16 e 17 horas, ainda não saiu a ata do Copom, né, que vai decidir sobre cai ou não os juros, tá? Fica para a semana que vem, até porque tem repercussão, a gente precisa ver a ata, o que eles afirmaram, e aí semana que vem eu trago essa informação. Temos mais de 25 temas, fica até o final, porque tem aquela promoção dos livros. Parece que em julho o pessoal tira férias dos concursos, eu acho isso muito estranho, né? Mas eu respeito porque tem que ficar um pouco perto da família. Todavia, tem uma mega promoção. E assim, estou fazendo o livro que vai tratar de temas de 15 de julho e eu acho que só vou terminar em setembro. Então, para quem vai fazer prova em outubro, em novembro, esse livro vai ficar meio que desnecessário, porque são questões muito em cima e eles não colocam. Agora, esses últimos livros do primeiro semestre, que são 4 livros, eu estou fazendo uma mega promoção, um desconto de 30%. É só entrar em contato comigo. Vamos lá, para não ficar achando que isso aqui é jabá, porque não é jabá. Aqui é conteúdo. Se você soma os conteúdos que a gente aborda durante as 4 semanas, serão 5 semanas em agosto, né? Vai assistindo aos poucos, tem que assistir os vídeos anteriores, é fundamental, né? Divulgar, dar um like, para a gente poder estar sempre aqui oferecendo de graça. Esse negócio precisa crescer mais. Quanto mais like, quanto mais você ajudar a gente, mais aula tem, né? Mais a gente consegue manter esse conteúdo gratuito aí para você há mais de 2 anos, quase 3 anos já. Olha, Diogo, eu quero saber mais informações sobre os livros, tal. Quero saber quando é que a aula sobe no canal do YouTube. Segue a gente lá no Instagram, né? É bem legal. Eu converso também por lá, né? Se a pessoa às vezes, por exemplo, agora está no modo avião, manda mensagem e tal. Eu não gosto de colocar conteúdo lá para não confundir muito você. Eu deixo todo o conteúdo, já que tem toda semana uma aula e a gente não tem falhado nem entre o Natal e o Ano Novo, e quer informações sobre os livros e a promoção, eu sei que julho é um mês apertado, mas agosto agora está chegando aí o 5º dia útil, né? Chega, bate o salário, dá para você investir aí e ter em mãos mais de 420 questões. Manda um WhatsApp para mim, tá? Que eu explico como é que funciona, 50 temas nacionais, internacionais, muitos dos quais eu não consigo colocar aqui, e outros que eu explico aqui e transformo em questão, para você observar como é que pode virar uma questão de prova. Para a sua organização, semana de 26 de julho a 2 de agosto. Vai começar o mês bravão, mês de agosto. Vamos lá, eu vou sair daqui, né, dar um pause e tal. Notícia boa para o Brasil. Não foi só a FIT, eu já tinha falado que a outra agência tinha, na aula passada, estou procurando aqui, uma outra agência tinha aí alterado a nota de desempenho do Brasil, né, de investimento, né? Então, essas avaliações dessas agências de risco, que até derrubaram dos Estados Unidos, né? Elas são muito boas para o país porque elas trazem segurança para o investidor colocar o seu rico dinheirinho aqui dentro, né? E aí a FIT também elevou. Então, a FIT e teve a DRBS, tá? Então a DRBS, ela também elevou.
e tinha uma outra, que eu estou procurando o nome aqui, mas não estou achando. São várias agências de riscos, né? Então, enfim, o que interessa é saber que quando elas elevam essa nota de crédito do Brasil, eu já expliquei, né, eles levam sempre um desempenho macroeconômico, demoram 3 anos para avaliar, para você ter uma ideia, então é sempre muito demorado, né, para essas. Inclusive a Fitch até elevou a nota da Petrobras, tá? A empresa brasileira aí também teve aí uma elevação para os investidores. Então, são 3 agências de risco entre julho e agosto que elevaram as notas, levou a nota de crédito do Brasil, não levou a nota de risco, crédito, ou seja, transformou o país num país mais estável, né? E rebaixou a dos Estados Unidos. Eu sempre começo por Brasil, a ideia é sempre, se você quiser, né, você tem que ser assinante com o preço premium aí do Vencendo Concursos, você tem acesso aos slides. Aquele que está assistindo de graça aí, quer conhecer o trabalho e tal, até entendo que você tenha que conhecer o Vencendo, com várias aulas e vários professores para virar o nosso aluno no curso que mais cresce aí online, você não tem acesso. Então dá um pause no vídeo para ler a notícia toda. O ministro Alexandre de Moraes deu 120 dias para que o governo federal apresentar um plano, não só ao governo federal, de ação e monitoramento para a implementação da política nacional para a população em situação de rua. Não é morador de rua. O correto para um texto discursivo é população em situação de rua. Ele usou até o padre Silvio Lancelotti como referência à aporofobia, que é a rejeição, aversão a pessoas pobres. Então, mais uma palavra para o seu dicionário, né? E que há um estado de coisas inconstitucional e condições desumanas dessa parcela da população. Então, ele falou, olha, vamos ter que fazer um diagnóstico, todos os municípios, São Paulo com 52 mil, o Brasil tem mais de 200 mil pessoas em situação de rua, para apresentar um plano aí para retirar e acolher essa população, em especial São Paulo, o grande embate com a Cracolândia, problemas de décadas aí, mas isso não pode se misturar com aquela pessoa pobre que realmente às vezes não tem para onde ir. Então 120 dias, 30, 40, 60, 90, 4 meses, né? Olha, aqui eu tenho dito, assistam a aula de reforma tributária aprovada na Câmara, assistam a aula de censo, cliquem em vídeos, tem muito vídeo, mas vai descendo com paciência, vai descendo que você vai achar os vídeos de atualidades, tá? É tanto vídeo que não dá para ele fazer uma playlist por disciplina, então você entra no canal do Vencendo Concurso, clica em vídeos e vai descendo, e vai vendo, ou pelo me seguindo no Instagram, você vai saber a aula, né? Ou no Facebook também eu publico, a aula, e aí você clica e tem acesso, tá? Censo, de novo, olha aí. Pela primeira vez na história do Brasil, desde 1870, quando foi feito o primeiro censo, o Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas, dados inéditos sobre a população quilombola, que são descendentes dos quilombos que eram formados por negros fugitivos, aí que se escondiam no interior dos maus tratos, né? Esse dado saiu na quinta-feira, dia 27 de julho. E aí é legal pegar os destaques. Então o Brasil tem 1,3 milhão de pessoas que se identificam como quilombolas, né? Pessoas que têm laços históricos e ancestrais de resistência com a comunidade em que vivem. É menos de 1% da população. São quase 474 mil domicílios, com pelo menos um morador, né? E com a média mais elevada do que a média nacional. Então tem mais quilombola morando por domicílio do que a média nacional.
O Nordeste concentra quase 70% dos quilombolas, muito por conta do ciclo da cana, né? E do algodão, da pecuária, que ali foi um grande momento. Minas Gerais também tem, mas acabou que o Nordeste se destaca. Há quilombolas em todas as regiões do país, menos em Roraima e no Acre. Quase um terço dos quilombolas estão na Amazônia Legal. A Amazônia Legal não é o estado do Amazonas, eu já expliquei, são Amazonas, Pará, todos os estados da região norte, mais o Mato Grosso e Tocantins e parte do Maranhão, né? Tem 1.600 quase 1.700 municípios têm moradores quilombolas, 87 vivem fora do território oficialmente delimitado, então é um grande problema, porque tem que delimitar essa área. Na prática, isso quer dizer que 110 cidades concentram 50% da população quilombola do Brasil. A maioria das cidades está na Bahia e depois Maranhão e no Pará. As 5 cidades, e é bom ter esses nomes, né? Sendo 2 delas no estado do Maranhão. Então tá lá. Alcântara, com 84% da população quilombola, está lá. Berilo, Cavalcante, Serra do Maranhão e Bonito. Mas o estado que tem mais quilombolas é a Bahia e o Maranhão. Eu transformei isso numa questão para o livro 14, mas como eu falei, estou fazendo aos poucos. Hoje eu consegui fazer uma questão. Pra você ter uma ideia, no final de semana eu não vi nenhum assunto que eu achasse que merecesse aí virar questão de prova. Então, às vezes tem isso, né? Olha aí que boa notícia para o meio ambiente. O vice-presidente Alckmin acompanhou a primeira exportação de lítio verde do Brasil. A carga de 30 mil toneladas foi colocada em navio no Porto de Vitória e enviada para a China. Essa é a primeira exportação brasileira do insumo, que é usado para fabricar baterias de carros elétricos. Esta Sigma Lithium é uma empresa canadense e esse lítio é um lítio verde. Ele não é um lítio aí que polui a natureza, tá? Então é um minério brasileiro. 50% do lítio do mundo está no Chile, tá? E o Brasil agora exportando pela primeira vez na história lítio, que vai ser a bateria dos carros elétricos do futuro aí. Então, mais uma boa notícia. Eu quero somar a questão do meio ambiente a série de pequenas boas notícias. Aí vem a notícia ruim. Eu deixei porque eu quero frisar aí o que está em vermelho. Desmatamento na Mata Atlântica cai 42% no país nos primeiros 5 meses do ano, diz relatório. A área desflorestada total foi de 7.088 hectares, contra 12.000 no ano passado. Então, queda foi puxada pelo Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Norte. Mata Atlântica é o bioma de todo o nosso litoral. Foi o mais desmatado pela colonização. Tá? Então, caiu aí. Nós sabemos que diminuiu também o desmatamento da Amazônia, mas aumentou no Cerrado. Então, é importante ter esses parâmetros. Onde é que caiu? Amazônia e Mata Atlântica. Onde é que aumentou? No Cerrado, porque nós já temos um panorama do primeiro semestre. E aí já é um dado muito forte para provas. Tá? Então, os estados que puxaram foram Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, né? E tem o coordenador técnico do mapa Biomas, que é confortável, que é super confiável, muito utilizado em prova. E uma das possíveis causas é que, como esses estados historicamente são os que mais desmatavam, o sistema de fiscalização está funcionando mais. Lógico, isso aí é uma
aquilo que a gente sempre tem dito, né? O que precisa, sair logo o edital do IBAMA, sair logo o edital, porque já está autorizado, né? São mais de 10 mil vagas, vai explodir de concurso. Não dá para estudar em cima do edital. Por isso que eu estou falando, ó, vai cair atualidades de 2023 nos concursos, né? E aí, só fiscalizando bem para você conseguir evitar que desmate. Agora, óbvio, quase 50% do território brasileiro é a Amazônia e para fiscalizar lá é muito difícil. O presidente sancionou lei para ampliar oferta de vagas na educação básica em tempo integral. Este é um programa novo. Cuidado, eu sempre falei para vocês que ele está reeditando os programas com o mesmo nome das sugestões anteriores. Pois bem, olha a pegadinha aí. Este é um programa novo, se chama Programa Escola em Tempo Integral. Vai destinar 4 bilhões para a criação de 1 milhão de novas matrículas. É um projeto que já tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional, né? Então, a ideia é que o governo deve repassar aos entes, estados e municípios, né, em 2 parcelas. A primeira, quando for pactuado entre o ente federado e o Ministério da Educação, o número de novas matrículas serem criadas. Então, a prefeitura e o estado vai dizer, olha, eu vou criar mais tantas escolas aqui no município em tempo integral. Ele tem que ficar pelo menos, tempo integral não é ficar das 6 às 6, né? São pelo menos 7 horas diárias na escola ou 35 horas semanais em 2 turnos. Isto é considerado tempo integral. Mas aí prefeituras e estados vão ter que enviar relatórios para o Ministério da Educação para que recebam a verba, certo? Notícia, bravo, até que enfim. Câmara aprova protocolo para coibir violência contra mulheres em bares, boates e shows com bebidas alcoólicas. Estabelecimentos terão que monitorar eventuais situações de constrangimento ou violência. O projeto destaca especificamente que regras não valerão para locais de atos religiosos. Isto foi ontem. Não é não. Seus malas aí que ficam sendo violentos com as moças. Meu Deus do céu, não sei se eu estou ficando tiozinho, mas não é que não pode conversar, lógico que pode, não pode dar uma piscadinha, lógico que pode. Agora, constrangimento físico ou verbal, violência, né? Isso jamais chega. Ninguém tem que constrangir ninguém. Vem aquele idiota e fala assim, agora não posso nem mais chavecar, menina. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Não é nada disso. Ora, como se não possa conhecer uma pessoa, conversar normalmente com ela, apresentar suas virtudes, conhecer as virtudes dela, entender o caminho da vida. Quem sabe, meu Deus, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Entre homens também, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. A gente tem que entender o mundo e aceitar as pessoas como elas são. Agora, partir para ficar puxando pelo braço, vem cá me dar um beijo, ficar com frasezinhas cafonas, mexendo com a roupa, vestimenta da mulher, isso vai ter um protocolo. Infelizmente, comeu no azul aí. O protocolo é enorme, eu mas basicamente vai ter que afixar em locais visíveis. Eu sei que em Brasília, em Florianópolis, em São Paulo já existem leis municipais, né? Esse Me Too que faz referência foi lá que aconteceu em Hollywood tempos atrás, né? E ter aí, por exemplo, mostrou uma reportagem num bar em Brasília, onde uma mulher, depois que ela fecha a porta do banheiro, se ela pedir, eu queria experimentar o drink e tal, o cara imediatamente tem que acionar o segurança do bar e tomar providências contra esta violência.
Esse protocolo vai ser aí, é um projeto, demora aí 180 dias para ser implementado, não é da noite para o dia. Aprovou, o governo sanciona, vai para o Senado, aprova, não imagino que haja resistência, e o protocolo recebeu o apelido de não é não. E aí, depois que sancionar, 180 dias. Mas não vamos esperar até lá, né, para fazer campanha contra esse tipo de violência. Entrei no campo das rapidinhas. Nubank passa o Banco do Brasil em número de clientes, se torna o quarto maior banco do Brasil. Caixa Econômica em primeiro, Bradesco em segundo, Itaú em terceiro, Nubank em quarto, Banco do Brasil em quinto, acho que Santander em sexto. Tá? As pessoas procurando fugir aí das taxas bancárias. O Brasil concorria com uma matemática, aí a paulista Thelma Krug, que seria a primeira mulher a chefiar o painel do clima, o IPCC da ONU. Ela, enfim, seria interessante que ela chefiasse, mas ela perdeu por um inglês, porque lá foram tendo votações, sobraram os dois nomes, na última hora venceu o inglês. Né? Seria a primeira vez que uma mulher brasileira, assumiria esse painel que cuida das questões climáticas. Aeroporto de Taiwan se transforma em campo de batalha para a simulação da invasão chinesa. Veja esse foco de tensão, estou usando até o aeroporto para treinar militares caso a China invada. Depois da aprovação daquela lei polêmica lá em Israel, que limita os poderes judiciários, saiu uma pesquisa. E 28% dos israelenses disseram que podem deixar o país, por entender que essa é uma ditadura aí do Netanyahu. Olha que loucura. Loucura não, né? É loucura para mim. A prefeitura japonesa recomenda que mulheres grávidas não irritem maridos e expressem gratidão para ajudarem a lavar pratos. A prefeitura recebeu reclamações e depois disso tirou os folhas de circulação. Veja como a cultura é uma coisa louca, né? Como a cultura oriental é machista. Olha o que a prefeitura de uma cidadezinha que eu não guardei o nome, pediu que as mulheres grávidas não irritem os seus maridos. Tenha santa paciência, Japão, ou cidade japonesa, não vamos generalizar. Desastres naturais atingem 93% dos municípios brasileiros nos últimos 10 anos. E aí tem deslizamento, enchente, né? Aqui nós não temos terremoto, não temos furacão, mas nesses 10 anos, mais de 2 milhões de moradias foram danificadas, 4 milhões de pessoas foram afetadas. E a tendência é que, ou seja, né, pelo menos quase 100%, quase dos 5 mil, né, e 570 municípios, tiveram algum tipo de desastre, queimada, né, nesses 10 anos. E 4 milhões de pessoas. Em menos de 10 dias, 7 estados decretam situação de emergência por gripe aviária ou influenza aviária, né? A medida atende à recomendação do governo federal para que os estados possam acessar recursos para combater crise sanitária. Eu não vou ficar listando os 7, porque pode ter aumentado até, não vi, mas sei e falei que o ministro da Agricultura está no Japão para reverter, porque o Japão cortou a compra de carne de Santa Catarina. Trump virou réu ontem por tentar mudar o resultado das eleições de 2020 por ataque ao Capitólio. É o terceiro processo de Trump, né, que lidera as pesquisas prévias do Partido Republicano nas eleições do ano que vem nos Estados Unidos. Então, já foi aquele processo, né, da moça, do estupro, já foi o processo dos documentos secretos, agora tem esse processo por estimular a invasão ao Capitólio e tem mais um que é por intervir nas eleições da Geórgia, que ele não virou réu ainda. Então, a gente tem dito que isso pode interferir no processo eleitoral norte-americano, que interfere em todo mundo.
Também já havia dito, por isso eu sempre falo, olha, assistam aulas anteriores. STF invalida o uso de legítima defesa da honra em feminicídios. Imagina, o camarada chegava e dizia assim, olha, a mulher me traiu e por isso eu fui lá e matei ela. Agora, se eu, homem, trair, tudo bem, ela não pode me matar. Os advogados criaram, isso não existe em lei, não existe, nunca existiu, tá? Era uma invenção jurídica. E o STF ontem disse, não tem nada disso não tem isso, a mulher trair não é a honra do homem, é a deslealdade, talvez, você possa alegar, né? Agora não vai justificar que vai matar alguém por conta disso, né? A Secretaria de Segurança confirma 16 mortes lá, eu não quero, lá no Guarujá, né? Vocês sabem, morreu aquele cabo da rota e a polícia deflagrou uma grande operação em Santos, no Guarujá, 16 mortos. Nós não temos a apuração das imagens aí dessa operação que hoje o secretário aqui em São Paulo falou que vai continuar com essa operação, que parece ser uma operação, ao que tudo indica, contra o crime organizado, aquela facção que eu não vou falar o nome, aqui em São Paulo, que todos conhecem, e que atua muito no litoral, porque ele tem o porto, é fácil de você fazer aí enfim, a exportação da droga, né? Vamos aguardar mais informações. Isso pode cair em prova? Caiu, numa grande prova, com milhares de candidatos, aí sobre aquela história da revolta que ocorreu no Rio Grande do Norte. Se esse número de mortes e a apuração continuar, vira notícia aqui da nossa aula. Tem que assistir aulas anteriores. Não sai daí que agora entra imundo. Opa, estou ocupando espaço aqui. Coreia do Norte, olha aí os desenhos geopolíticos mundiais. China e Rússia se mostram alinhados sobre guerra na Ucrânia. Delegações da Rússia e da China, os principais aliados da Coreia do Norte, se reuniram para celebrar o Dia da Vitória. O Dia da Vitória, a Coreia do Norte celebra, que ela diz que ela venceu a Guerra da Coreia, que foi de 50 a 53, completando 70 anos esse ano, né? E, de certa forma, a China faz vista grossa, mas tudo indica que tem ajudado a Rússia na guerra, e essa participação nesta festa que os norte-coreanos gostam de fazer para dar uma demonstração de força militar, contou com a presença de altas autoridades da Rússia e da China. Isso é bom para a gente entender como é que os desenhos mundiais estão sendo construídos. De um lado a OTAN, o Ocidente, a Europa, né? O Brasil tentando ser protagonista aqui na América do Sul, e isso é importante. A Arábia Saudita, como já falei, tentando lá no Oriente Médio ser a grande protagonista. E esses desenhos são fundamentais para mediar conflitos, né? Bom, essa eu cansei de cantar, bateu a bola. Julho é o mês mais quente registrado nos últimos 120 mil anos do planeta Terra, com temperaturas acima dos 50% em partes, não é média, né? Então, tá aí, quero que você dê um pause. Isso aqui é um texto comprovado, isso aí quem publicou a média, né? A média não é 50, você tem que pegar o Polo Sul, né? Quem publicou o relatório são cientistas, e guarda isso aí no bolso do colete e lembra aí que aconteceu com Rhodes, né, lá na Grécia, 20 mil turistas tendo que fugir rapidamente dos incêndios no Canadá, enfim. E eu já expliquei na aula passada porque que até o link de um médico explicando por que as pessoas morrem de calor. Não vou falar, não, é para assistir a aula, quem não assistiu, assistir de novo. Ou assistir. Níger, um golpe do Níger, né?
E agora, Exército anuncia apoio ao golpe que derrubou o presidente. Incidentes tomam conta das ruas da capital nesta quinta-feira. Grupo de apoiadores incendiaram a sede do partido do líder deposto, Mohamed Bazoum. Daqui a pouco eu mostro o Níger no mapa para você, tá? Então, está em andamento um golpe no Níger. O Níger, que era uma ex-colônia da França, fica na região do Sahel, que eu vou mostrar já para vocês, e era um aliado do Ocidente. E, enfim, eles agora estão queimando a bandeira da França e hasteando a bandeira da Rússia, porque o que acontece? Rússia e China não exploraram o continente africano lá no passado. Ao contrário, no presente, eles estão fornecendo armas, né? Estão ajudando a China com seus tentáculos de infraestrutura, emprestando dinheiro para a África. E aí a gente sabe que a África, que não assistiu Diamante de Sangue, assista, sabe que a África é riquíssima em minérios e o Ocidente só explorou e não tem aí consolidado, aliás, tem criado instabilidade nessa região do Sahel, que eu já mostro, porque hoje, devido à pobreza, a ditaduras, aquelas brigas étnicas, religiosas que existem na África, pela falta de respeito, pela divergência, na época do imperialismo do século XIX, tem que usar um pouco da história, isso levou a brigas internas, e isso abriu espaço para a Rússia e China chegarem à África e apoiarem ditadores. E aí até o grupo Wagner ofereceu para apoiar esse golpe militar aí no Níger, tá? Sabemos que tem guerra civil no Sudão, na Somália, enfim, na Etiópia. Há extremistas do Boko Haram na Nigéria, a África aí vivendo esse drama. Uma loucura, né? O que Barber e Taylor Smith tem a ver com o Banco Central dos Estados Unidos? O presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que elevou a taxa de juros, né? Jerome Powell, foi questionado em coletiva de imprensa sobre a relação entre o filme da boneca, a turnê da Taylor e os gastos dos consumidores e o crescimento econômico do país, né? Isso foi na quarta-feira, quando eu estava gravando a aula. E aí, o ponto principal está justamente nos sinais da resiliência da economia, em meio aos esforços do FED para combater a inflação. Vale lembrar que o índice de preço cresceu muito rápido desde julho de 2020. Ou seja, está lá em azul, lá, se você pegar aí é o quarto azul, a taxa dele está 5,5, a nossa está em 13,75, né? E aí inflaciona, né? Acho que foi a Beyoncé que inflacionou a Suécia, e aí sobe preço de restaurante, sobe preço de água, sobe preço de estacionamento, porque essa Taylor Swift, né, faz com a sua turnê Eras e o filme Barbie, aumenta o consumo de gasolina e faz todos os preços subirem. E aí, para conter a inflação, qual é o remédio mesmo? Aumentar os juros. Qual a expectativa para hoje? Que baixe ou 0,25 ou 0,5. Agora, quando eu estou gravando, deve ter saído já. Ucrânia faz acordo para exportar grãos pela Croácia. Por que ela fez esse acordo? Porque a Rússia proibiu sair pelo Mar do Norte. Gente, tem que ter um mapa de geografia na cabeça. E eu trouxe aqui. Então, olha lá, para chegar até lá, né? Porque a Ucrânia é uma grande produtora de grãos e ela tem que vender para poder ter dinheiro, eles conseguiram com a Croácia. O que eu fiz? Como é que vai fazer? Olha aí o mapa. Tem que passar
E aí, pela Croácia, para chegar até o Mar Adriático, né? E chegar no Mar Adriático, você está no Mediterrâneo. Não precisa sair mais pelo Mar Negro, que você está vendo aí em cima. Então, mas tem que passar pela Hungria, tem que negociar pela Hungria, pelo rio Danúbio, chega na Croácia, e aí, né, se fosse com a Belarus, acho mais difícil, mas com a Hungria até dá para negociar. O grão saindo pela Croácia vai por outro caminho. É uma boa notícia, apesar que eu li hoje que o Putin está negociando essa saída de grãos, porque afeta principalmente os países mais pobres da África. Já falamos que isso aí é um drama para a economia mundial. Então, tá aí o mapa para te esclarecer, tá? O caminho que é alternativo que a Ucrânia está tentando fazer para escoar sua produção. Bom, olha aí, a Arábia Saudita convocou uma reunião para os dias 5 e 6 de agosto para discutir um plano de paz entre da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia. Os russos não vão participar. 30 países vão, o Brasil vai, o presidente Lula não vai, porque ele vai estar na cúpula discutindo a questão do Pará, lá no Pará discutindo a questão da Amazônia. Então, cúpula da Amazônia, tá? Então, dia 4 e 9 de agosto, vai ter gente do Suriname, da Venezuela, da França, porque a Guiana Francesa pertence à França. Então, mas o Brasil vai enviar um representante para a Arábia Saudita, tentar mediar um acordo aí de paz. Vamos aguardar o relatório que vai sair, deve dar, hoje é 2 mais 7, 9, né? Já vamos ter aí na próxima aula algo sobre isso. Muito bem, Putin corteja líderes africanos. A cúpula acabou quinta-feira passada, foi em São Petersburgo, né? Cúpula Rússia-África. Imaginou isso, pessoal? Um país fazer uma cúpula com um continente inteiro? Por que a Rússia está querendo pegar esse espaço? Porque historicamente, é aquilo que eu estava falando, a Europa explorou, né? E ainda tem muitas empresas explorando o continente africano. E a Rússia, a antiga União Soviética, ao contrário, ajudaram, e a China, esses países, a ficarem livres. Aí é um processo de descolonização que foi pós-1945, um pouquinho de aula de história para você, quando esses países africanos ficaram independentes, que eram colônias da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Bélgica, ficaram independentes. Foi principalmente nos anos 50, 60 e 70, de Portugal, da Espanha. E a Rússia, tchanã, está querendo o quê? Falou, olha, o Putin falou, não, pode deixar que eu vou mandar comida para vocês. São 54 países, 1,3 bilhão de pessoas que vivem no continente africano, apenas 17 chefes de Estado estiveram na cúpula, em virtude da guerra. Na primeira cúpula, 43 estiveram em 2019, agora só 17, mas todos mandaram representantes. Para não ficar mal com ninguém, né? Então, só aqueles que são muito aliados à Rússia mesmo mandaram. Mas, veja você, né? A Rússia não só querendo os países ao seu entorno, mas também avançando sobre o continente africano, realizando a semana passada essa cúpula, e aí com a promessa, e ele quer vender armas, porque ele tem uma grande indústria de armas, né? Oferecendo até, enfim, ajuda militar para ditadores. Gente, eu fiquei de explicar, e eu achei esse mapa lá, o Níger aí, ó. Essa é a região do Sahel, escreve S-A-H-E-L, composta por Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Nigéria, Níger, Chad, Sudão, Eritreia e Etiópia.
Sahel quer dizer transição, porque o que está acima é o deserto do Saara. Então é a região mais pobre do mundo. Só aí no Mali, no Níger e Burkina Faso, no último ano tiveram 5 golpes de Estado. É a região mais pobre do mundo, conhecida também como África subsaariana, né? Sudão aí em guerra civil, agora o golpe no Níger, o Burkina Faso tiveram 2 golpes, um golpe dentro do golpe, né? Eles alegam que os governantes não estão cumprindo o seu trabalho com eficácia e o maior problema, sabe quem está avançando e se estabelecendo e tocando terror e dominando espaços nessa região? O extremismo islâmico. Muitas vezes, aí na Nigéria, o Boko Haram, mas em outros países como o Chad, Burkina Faso, Mali, o Estado Islâmico, os braços do Estado Islâmico estão chegando aí até a Somália também. Maravilha, meu povo? Batemos 41 minutos, fica aí, que agora vem, tchanã. Olha aí, que coisa linda! 100 questões, 50 de Brasil, que tratam de temas de 1º de junho a 15 de julho. Estou fazendo, esse é o livro 13, que eu comecei a fazer em 2021 a pedido de vocês. Isso é uma apostila, porque essa aí tem 108 páginas, né? A pessoa manda um WhatsApp, eu envio em PDF. Quero um só, Diogo, para ver como é que é. R$25. Preço de uma Heineken, meu povo. Dá um trabalho de 45 dias para fazer, bolar, porque são inéditas. Eu pego essas notícias e transformo em questão. Tento confundir você. E comento a questão e amplio aquele tema. Então, na verdade, são 100 temas de 50 de Brasil e 50 de mundo, de um período de 45 dias. Mais as aulas. E tem a promoção, quero mais de um. Eu quero os livros Sai daqui. Quero os livros de 2022. Tá aí, ó. Temos 3 exemplares. Quero os livros volume 9, ele faz a transição 2022, ele vai de dezembro a janeiro, né? Então, ele pega aí o 7, o 8. O 7 vai de julho a setembro, o 8 de setembro a... Tem que ver o seu edital. Aí você manda meu edital vai tratar disso aqui, professor. O que eu tenho que comprar? Eu sou honesto, falo, ó, tá aqui, ó. Agora eu estou colocando na capa quais são os períodos que eu abordo em cada livro. E aí, conforme o que o seu edital pede, né? Então, esses 3 aqui, ó, que estão nessa aqui, mais o lançamento daquele que eu fiz lá, são os 4 do primeiro semestre desse ano. Tem um com 120 questões, porque eu demorei mais tempo para fazer. Em fevereiro eu abril. Aí deu para fazer com 120. Então são 420 questões, temas diferentes. Vai lendo com calma, vai resolvendo com calma. Faz 20, 25 por dia, 30 por dia, rapidinho. Né? Em 20 minutos, 30 minutos, você mata isso aí e aumenta o seu repertório para português, interpretação de texto, redação. Como é que eu faço, Diogão? Porque eu já estou batendo nos meus 44. É simples. É muito simples. Manda um WhatsApp para mim. Tá aí meu WhatsApp. É aí, é assim. E conversa comigo que eu faço desconto. Assim como conversa também com o Cristiano, lá do Vencendo o Concurso, que é o nosso coordenador, que ele também faz desconto pelo curso aí. Ele atinge muito prefeitura, viu? Às vezes você não sabe, mas é uma prefeitura do lado da sua cidade, que dá para você fazer um bate-volta rapidinho. Tem muita gente que anda 40 quilômetros dentro de São Paulo para trabalhar, 80 de volta. Entra no canal do Vencendo o Concurso, assina, tá aí no link, assinatura premium. Fala que foi o Diogão que indicou, que eu falei que ia dar um desconto. Mentira, não fala não, que ele me manda embora. Pessoal, 44 minutos, muito obrigado, um forte abraço. Dia 9 eu estou aí de volta, foram mais de 25 temas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, vamos estudar, gostamos, concurso pra caramba. Tchau, tchau.